Você já se sentiu como se o mundo inteiro estivesse conspirando contra você? Como se cada tentativa de levantar fosse seguida por mais uma ferida, mais uma dor, mais um ataque? Há um salmo nas Escrituras que captura exatamente esse sentimento, mas vai muito além da dor. Ele revela um segredo sobre resiliência divina que arqueólogos e historiadores levaram séculos para compreender completamente. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a descobrir sobre o Salmo 129 vai transformar sua compreensão sobre como Deus trabalha através do sofrimento para tornar seu povo inquebrantável. Ouça comigo as palavras completas deste salmo poderoso. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia, não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas. Compridos fizeram os seus sulcos. Mas o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos e voltem para trás todos os que odeiam a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual o segador não enche a sua mão, nem o que ata os molhos enche o seu braço. Nem tampouco os que passam dizem: a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Para entendermos a profundidade devastadora e ao mesmo tempo triunfante deste salmo, precisamos viajar no tempo até a Jerusalém pós-exílica, por volta do quinto século antes de Cristo. Este salmo faz parte dos Cânticos de Ascensão, uma coleção que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Arqueólogos descobriram que esses cânticos eram entoados pelos peregrinos enquanto subiam as encostas íngremes em direção ao Templo de Jerusalém durante as 3 grandes festas anuais: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Imagine milhares de pessoas vindas de diferentes regiões, caminhando juntas pelas trilhas rochosas da Judéia, suas vozes ecoando pelos vales enquanto cantavam sobre sua história de sofrimento e vitória. Historiadores explicam que essas jornadas podiam levar dias, e os peregrinos usavam o tempo para relembrar coletivamente as promessas de Deus. A primeira palavra que precisamos desvendar é angustiaram. No hebraico original, a palavra é tsarar, que literalmente significa apertar, restringir, colocar em situação difícil. Mas há algo fascinante aqui. Essa palavra vem da mesma raiz de tsar, que significa adversário ou opressor. Linguistas hebraicos explicam que tsarar carrega a imagem de alguém sendo literalmente espremido, como azeitonas em uma prensa ou uvas em um lagar. Para aquela cultura agrícola, essa imagem era visceral. Eles entendiam perfeitamente o que significava pressão contínua e esmagadora. Quando o salmista diz, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, ele está falando de uma pressão constante, repetitiva, sistemática, que começou desde o nascimento da nação. E aqui está algo que muda tudo. O texto diz, diga agora Israel. A palavra hebraica para Israel é Israel, que significa aquele que luta com Deus, ou príncipe de Deus. Esse nome foi dado a Jacó depois de sua luta com o anjo em Peniel. E antropólogos culturais explicam que nomes naquela época não eram apenas identificadores, mas definiam destino e propósito. Israel, portanto, é chamado a testemunhar sua própria história de conflito e superação. Este não é apenas um salmo individual, é a autobiografia de um povo inteiro. Mas o versículo seguinte traz a imagem mais perturbadora e profunda do salmo. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. A palavra hebraica para araram é sharash, que significa literalmente sulcar, fazer ranhuras profundas. Arqueólogos que estudaram métodos agrícolas do Oriente Próximo Antigo descobriram que os arados daquela época não eram como os modernos.
Eram instrumentos primitivos, geralmente feitos de madeira reforçada com bronze ou ferro, puxados por bois. O lavrador precisava fazer múltiplas passagens sobre o mesmo terreno para quebrar a terra dura e rochosa da Judéia. Cada passagem criava sulcos mais profundos. Agora imagine o que isso significa aplicado às costas humanas. Historiadores documentaram que os assírios, babilônios, persas e romanos usavam chicoteamento público como forma de humilhação e tortura. O chicote romano, chamado flagrum, tinha tiras de couro com pedaços de osso e metal que literalmente rasgavam a carne, criando sulcos profundos nas costas das vítimas. Especialistas forenses que estudaram essa prática explicam que os sulcos podiam ser tão profundos que expunham músculos e até costelas. A imagem do salmista não é poética, é histórica, médica, brutalmente real. Mas aqui vem a revelação que transforma tudo. O texto diz: compridos fizeram os seus sulcos. A palavra hebraica para compridos é arak, que significa prolongar, estender, fazer durar. Não foram apenas alguns golpes. Foi sofrimento prolongado, sistemático, geração após geração. E, no entanto, a próxima frase é o grito de vitória que ecoa através dos milênios. Todavia não prevaleceram contra mim. A palavra prevaleceram vem do hebraico yakol, que significa ter poder sobre, ser capaz de conquistar completamente. Israel está declarando algo extraordinário. Vocês podem ter feito sulcos profundos em nossas costas, podem ter nos ferido repetidamente, mas não conseguiram nos destruir, não conseguiram nos quebrar. Geólogos e antropólogos que estudaram a região explicam por que essa metáfora é tão poderosa. A terra da Judéia é rochosa, difícil de cultivar, um solo que resiste ao arado. Da mesma forma, o povo de Israel desenvolveu uma resiliência que historiadores chamam de fenômeno único de sobrevivência civilizacional. Enquanto impérios poderosos como a Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma desapareceram, o povo que foi arado, ferido e espalhado sobreviveu. Como? O próximo versículo responde: mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. A palavra para justo é tzadik, que não significa apenas correto moralmente, mas aquele que age de acordo com suas promessas, que mantém sua palavra de pacto. E aqui está a imagem libertadora: cortou as cordas. A palavra hebraica é avot, que se refere especificamente às cordas grossas que prendiam os animais ao jugo do arado. Arqueólogos descobriram esses jugos em escavações por toda a região. Eram pesadas estruturas de madeira amarradas com cordas trançadas de couro ou fibras naturais. Quando Deus corta as cordas dos ímpios, Ele não está apenas interrompendo o sofrimento, está libertando Israel da condição de animal de carga, de escravo, de objeto de trabalho forçado. Para entendermos o impacto disso, precisamos saber que no mundo antigo, segundo antropólogos culturais, ser colocado sob o jugo era a maior humilhação. Representava total perda de autonomia, dignidade e futuro. Documentos históricos revelam que conquistadores faziam povos inteiros passarem literalmente sob um jugo como símbolo de submissão absoluta. Quando Deus corta essas cordas, Ele está restaurando não apenas liberdade física, mas identidade, propósito e destino. Então vem a profecia de reversão. Sejam confundidos e voltem para trás todos os que odeiam a Sião. A palavra confundidos é bosh, que significa envergonhados, humilhados, frustrados em seus planos. Mas há algo profundo aqui. O salmista não está pedindo vingança, está declarando uma lei espiritual. Aqueles que se opõem ao propósito de Deus inevitavelmente falharão. Historiadores documentaram império após império que tentou eliminar Israel. Onde estão eles agora? A resposta está nas ruínas que arqueólogos escavam. A imagem seguinte é agrícola e devastadora.
Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer. Especialistas em arquitetura do Oriente Próximo Antigo explicam que os telhados daquela época eram planos, feitos de terra batida sobre vigas de madeira. Sementes trazidas pelo vento germinavam nessa terra rasa, mas como não havia profundidade de solo, as plantas brotavam rapidamente e morriam ainda mais rápido sob o sol escaldante da Judéia, onde temperaturas no verão ultrapassam 40 graus Celsius. Botânicos explicam que essas plantas não desenvolvem sistema radicular adequado, são apenas aparência sem substância. Que contraste com Israel! Enquanto os opressores são como erva superficial que seca antes de produzir fruto, Israel é como a terra que foi profundamente arada. Sim, os sulcos doeram, mas permitiram que as raízes descessem fundo. Agrônomos modernos confirmam que solos profundamente cultivados, embora o processo seja doloroso para a terra, produzem colheitas muito mais abundantes e resilientes. O que parecia destruição era, na verdade, preparação para a frutificação profunda, com a qual o segador não enche a sua mão, nem o que ata os molhos enche o seu braço. Aqui temos duas funções agrícolas distintas. Arqueólogos descobriram foices de bronze e ferro em toda a região, datadas de diferentes períodos bíblicos. O segador cortava com uma mão e juntava com a outra. Era movimento rítmico, repetitivo, que enchia as mãos de grãos. O atador de molhos vinha atrás, organizando a colheita em feixes para transporte. Antropólogos explicam que em sociedades agrícolas antigas, uma colheita abundante não era apenas alimento, era sinal de bênção divina, segurança para o futuro, motivo de celebração comunitária. A ausência de colheita, portanto, não era apenas falta de comida, mas vergonha social e sinal de maldição. O versículo final completa a maldição sobre os opressores. Nem tampouco os que passam dizem: a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Historiadores culturais explicam que no mundo antigo, viajantes sempre abençoavam trabalhadores que viam no campo. Era costume, era cortesia, era reconhecimento da bênção de Deus sobre o trabalho humano. O livro de Ruth registra exatamente isso. Boaz chegando e dizendo: o Senhor seja convosco. E os trabalhadores respondendo: o Senhor te abençoe. Mas aqui o salmista profetiza que os opressores de Israel terão trabalho tão infrutífero que nem mesmo a cortesia básica de transeuntes receberão. Serão ignorados, esquecidos, como se nunca tivessem existido. E aqui está o que especialistas em história da religião e arqueologia descobriram que torna este salmo ainda mais extraordinário. Ele foi escrito provavelmente durante ou logo após o exílio babilônico, por volta do século VI ou V antes de Cristo. Isso significa que foi composto em um dos momentos mais sombrios da história de Israel. Jerusalém havia sido destruída, o templo queimado, a elite levada cativa para a Babilônia, que ficava a aproximadamente 1.500 quilômetros de distância, uma jornada que levava meses de caminhada através de desertos impiedosos. Documentos babilônicos confirmam que os exilados eram usados como mão de obra escrava em projetos de construção massivos. E, no entanto, em meio a esse sofrimento indescritível, alguém teve coragem e fé para escrever: todavia, não prevaleceram contra mim. Não foi escrito na vitória, foi escrito na ferida. Não foi declarado quando tudo estava bem, foi profetizado quando tudo parecia perdido. Essa é a diferença entre fé superficial, como a erva do telhado, e fé profundamente enraizada, como a terra arada. A erva depende de circunstâncias favoráveis. A terra arada produz fruto porque foi preparada através da dor. Linguistas que estudaram a estrutura poética deste salmo descobriram algo fascinante. Ele começa com repetição enfática. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel.
Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. E essa repetição não é acidental. No hebraico bíblico, repetição é forma de ênfase máxima. É como se o salmista estivesse dizendo: eu preciso que você realmente entenda a intensidade e a frequência do sofrimento antes de entender a magnitude da vitória. Especialistas em análise literária explicam que essa técnica prepara o ouvinte para o contraste dramático que vem a seguir. Todo esse sofrimento, e ainda assim não prevaleceram. Agora vamos ao coração desta revelação, porque existe uma conexão que a maioria das pessoas perde. Quando Jesus Cristo estava sendo preparado para a crucificação, os soldados romanos o açoitaram. O historiador Flávio Joséfo, que viveu no primeiro século e documentou práticas romanas, descreveu o flagrum romano como instrumento designado especificamente para criar o máximo de dano sem matar imediatamente. Médicos forenses que estudaram a crucificação explicam que as costas de Jesus foram literalmente aradas, sulcadas, transformadas em campo de dor. E ele era judeu. Ele era Israel encarnado. Naquele momento, Isaías 53 se cumpria. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra hebraica para pisaduras é shabura, que significa literalmente feridas com sulcos, marcas de chicoteamento. Você consegue ver? O Salmo 129 não é apenas sobre Israel histórico. É profecia sobre o Messias que viria. Os lavradores araram sobre suas costas. Compridos fizeram os seus sulcos, mas 3 dias depois, aquele que foi arado ressuscitou. Eles não prevaleceram contra ele. E porque ele venceu, todos os que nele confiam também vencem. Teólogos explicam que esta é a doutrina da união com Cristo. Quando você está nele, a vitória dele se torna sua vitória. Os sulcos que fizeram em você não têm a última palavra. Então, como você aplica isso hoje, neste momento da sua vida? Primeiro, entenda que os sulcos são parte do processo divino de preparação. Cada ferida que você recebeu, cada traição que experimentou, cada vez que foi humilhado ou rejeitado, Deus está usando para tornar o solo da sua vida profundo o suficiente para sustentar uma colheita que você ainda não pode imaginar. Psicólogos modernos chamam isso de crescimento pós-traumático, mas as Escrituras ensinaram isso 3.000 anos antes. O sofrimento não precisa destruir você, pode preparar você. Segundo, declare com sua boca, assim como Israel foi instruído a declarar. Muitas vezes me angustiaram, mas não prevaleceram contra mim. Não negue a dor, reconheça-a totalmente. Mas então declare a verdade maior. Eles não venceram. Você ainda está aqui. Você ainda está de pé. Neurocientistas descobriram que a verbalização de verdade sobre si mesmo reestrutura vias neurais e fortalece resiliência psicológica. As Escrituras sabiam disso milênios antes da neurociência. Terceiro, confie que Deus cortará as cordas dos seus opressores no tempo certo. Talvez não seja hoje, talvez não seja do jeito que você imagina, mas a justiça de Deus é certa. Aquilo que te mantém sob jugo, aquilo que te força a trabalhar sem propósito, aquilo que te rouba dignidade, Deus vê e Ele age. Sua parte é não amargurar, não buscar vingança pessoal, mas descansar na promessa de que Deus é justo e Ele manterá sua palavra. Quarto, reconheça que seus opressores são como erva de telhado, aparência sem substância. Eles podem parecer poderosos agora, podem parecer que estão vencendo, mas não têm raízes, e aquilo que não tem raízes não dura. Você que foi profundamente arado, tem raízes que descem até a rocha eterna. Quando as tempestades vierem, a erva será levada, mas você permanecerá. E aqui está a promessa final, a esperança que atravessa gerações.
Um dia, pessoas passarão pelo campo da sua vida e dirão: a bênção do Senhor seja sobre você. Sua colheita será tão abundante, seu fruto tão evidente, que mesmo estranhos reconhecerão a mão de Deus sobre você. Aquilo que foi arado em dor produzirá em alegria. Aquilo que foi semeado em lágrimas será colhido com cânticos. Esta é a promessa inquebrantável de Deus para todos que, como Israel, como Cristo, escolhem permanecer fiéis, mesmo quando o arado está sobre suas costas. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que foi arado e ressuscitou, que foi ferido, mas não quebrado, que desceu à morte e subiu em vitória eterna, guarde seu coração e sua mente. Que você compreenda hoje que cada sulco na sua história está sendo transformado por Deus em canal de bênção, cada ferida em fonte de força, cada humilhação em fundamento de exaltação futura. Que você declare com coragem: muitas vezes me angustiaram, mas não prevaleceram contra mim, porque o Senhor é justo e já cortou as cordas dos meus opressores. E que a glória por sua vitória, que já está garantida em Cristo, seja para sempre do Deus Pai, que transforma dor em propósito, sofrimento em sabedoria e feridos em invencíveis. Em nome de Jesus, que venceu e nos fez vencedores. Amém e amém.